Olá, galera querida do meu coração. Então veja só, eu vou falar aqui esse vídeo rapidinho, 10 minutos só no máximo, tá? Sobre a atividade que eu pedi para ser feita. Quer ver, ó? Semana de 16 de junho pedi, hein? Aula de Centro de Mídias SP, que foi no dia 28 de maio. Conteúdo, objetivo do conhecimento, diversidade nacional e familiar, pensamento crítico e habilidade, sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. Então, nesse texto, eu ainda escrevo aqui, ó, após assistir a aula, leia o texto abaixo. E o problema é que as pessoas não leem, né, gente? A pessoa não lê. Então, pergunta para se pensar. Você e sua família são de São Paulo? Não é para responder essa pergunta, tá? Porque tem aluno que vê uma pergunta e ele já quer responder assim. É para responder essa, professor? Não, não é para responder essa, tá? Que eu já escrevi aqui, tá em vermelho gigantesco, assim, ó. Não é para responder essa pergunta. É uma pergunta retórica para iniciar a ideia do texto. Tem uma pergunta lá no penúltimo parágrafo para ser respondida. Aí um aluno fala assim, professor, eu não consigo achar o penúltimo parágrafo. Aí eu falei, querido, você vai até o último e conta um para cima, né? Não é tão difícil assim. Aí tá, podemos, através dessa questão, né, ou seja, se você é de São Paulo, sua família é de São Paulo, perceber que muitas pessoas da nossa família possuem origens completamente diferentes, mas geralmente temos a tendência de pensar que todos pensam de maneira igual, mas a verdade é que cada pessoa tem costumes e maneiras de pensar completamente diferentes. É muito importante a gente entender nossa diversidade nacional e como ela se compõe para começarmos a pensar em nossas heranças, do que nos formou, quais são as heranças que trazemos em nossas vidas. Quando você fala de herança, gente, não é só quando a pessoa morre e deixa as coisas que tem para os filhos. Quando você fala de herança, por exemplo, herança cultural, é quando você traz do seu modo de vida, seu modo de ver as coisas, né? Coisas do seu avô, da sua avó, né? Que trouxeram de outras pessoas, de outros estados, de outras culturas, etc. Então, falar de herança cultural é tudo aquilo que você pensa, a forma como você enxerga o mundo, que vem de geração em geração, que você vai montando aquela árvorezinha, né, ao contrário, e vai chegando lá na origem, né? E você vai vendo a ramificação que dá, né? Olha, eu penso assim porque tem essa influência tal, não sei o quê, certo? Então, isso é herança cultural, certo? Muito certo, né? Muito certo. Então, nós temos que compreender as nossas origens, né? Por que a gente pensa como pensamos? Né? Por que nós pensamos como pensamos? Por que a gente pensa como a gente pensa? Por que não são... Por que as coisas são diferentes? Né? Por que a nossa cultura é assim e não de outra maneira, né? Então, temos assuntos migração, imigração e migração, né? Com E. Migração é o nome que se dá ao movimento das pessoas entre territórios. Podemos distingui-las através de imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um país estrangeiro. Emigração é o movimento de saída de pessoas de seu país de origem. Então, a base da construção do Brasil foram os índios. Eles é que estavam aqui antes dos portugueses. Mas nem todos temos essa matriz indígena, né? Essa origem indígena tão presente na nossa família. Muitos têm origem portuguesa, espanhola, alemã, polonesa, italiana, né? Geralmente as pessoas migram por razões econômicas, diferente dos animais que geralmente migram por razões climáticas. Então, o passarinho sai de um lugar para o outro porque está muito quente, está muito frio. O ser humano geralmente faz essas migrações por causa de problemas de guerra, de problemas de violência, de problemas de economia, né, desemprego e etc. Na história da humanidade, o processo migratório acontece por muitas razões. Religiosas, culturais, ambientais, políticas, mas no caso do Brasil, a principal razão é econômica. Devido às desigualdades existentes no país inteiro, muitas pessoas migram para procurar melhores oportunidades de vida. No caso de pessoas de outros países, muitas vieram para o Brasil justamente para tentar se desenvolver economicamente, pois seus países de origem estavam destruídos ou em guerra. Então, existem também os fluxos migratórios
Fluxo migratório é quando você percebe um fluxo, ou seja, um movimento de pessoas, né? Fluxos migratórios. Nem sempre esses fluxos migratórios, esse movimento das pessoas, são por vontade própria delas, mas por razões econômicas. Em 1879, temos o ciclo da borracha, então a migração sai da região nordeste do país e vai para a região amazônica. Em 1950 e 1990, o Brasil começa a surgir, a emergir, né, no cenário econômico mundial e se transforma em um polo industrial. Então, o fluxo migratório, né, as pessoas se movimentam do Nordeste para São Paulo e Rio de Janeiro, Sudeste, que foram os estados mais privilegiados com a industrialização. Por isso tem mais empregos e muito mais gente morando aqui, né, uma região muito mais populosa. Após os anos 90, há uma decadência da indústria na região Sudeste. Então, há um fluxo migratório de retorno para o Nordeste, né? E outro fluxo migratório dentro do Brasil foi do Sudeste para o Distrito Federal, com a construção de Brasília em 1961. Muitas pessoas decidiram mudar para Brasília para tentar mudar de vida, né? Muitos problemas sociais vêm de uma construção social histórica. Durante muito tempo, a região São Paulo e Rio de Janeiro foram as mais beneficiadas por terem mais investimentos, enquanto outras localidades do país não tiveram investimentos. Se, por exemplo, não tivesse a construção de Brasília, o Centro-Oeste seria um grande vazio. Algumas regiões do Brasil não foram desenvolvidas historicamente porque não teve investimento na indústria, nem na agricultura, nem numa agricultura mais diversificada, por exemplo, plantação de várias coisas diferentes. Nesse momento de pandemia, isso fica bem explícito. Algumas cidades ou mesmo estados não têm estrutura para um grande fluxo de pessoas infectadas. Muitas cidades não têm nem hospital, nem pronto-socorro. Então é necessário buscar o senso crítico antes de sair criticando localidades aí do país, né? Infelizmente, existem pessoas que xingam e discriminam nordestinos, colombianos, peruanos, chineses, dizendo que eles são e vieram porque são inferiores ou vieram invadir o Brasil para pegar o emprego das pessoas daqui e tal, né? Então, isso é falta de senso crítico. Essas pessoas que discriminam, que xingam, na verdade não estudam os processos históricos, né, que levaram aos resultados que temos hoje. Então, se hoje nós temos resultados X, é porque aconteceu uma série de coisas para isso. Então, é isso que a sociologia explica. E fica tão clara a discriminação que essas pessoas exaltam norte-americanos, ingleses, alemães que vieram para o Brasil. A falta de conhecimento acaba fazendo com que critiquemos sem embasamento a nossa própria história, pois todos temos uma grande mistura em nosso DNA. Aí tem uma reflexão aqui sobre o estrangeiro e tal. O estrangeiro provoca comoção onde ele está, ele mexe com as pessoas ali e tal, né? Ele influencia naquela cultura local e ao mesmo tempo é influenciado também. Ele é olhado com um olhar de discriminação, de espanto, mas ao mesmo tempo de admiração, e depende, né, da pessoa que está olhando. O estrangeiro é alguém que mora num lugar, né? É alguém que ele se estabelece ali. É diferente do turista, tá? O turista não é um estrangeiro, exatamente. Eles estão lá passeando, tira a fotinha e vai embora. O estrangeiro é aquele que vem e fica, né? Mas por ela não ter, essa pessoa, né, não ter feito parte da formação daquele lugar, ela sofrerá um estigma, uma marcação. Falei de estigmatização já no texto do Outsiders Estabelecidos. Veja o vídeo. Sempre será a pessoa estranha naquele lugar. Não poderá se integrar completamente à cultura local, mas ao mesmo tempo ela vai gerar uma inquietação e faz o lugar se movimentar. Ela gera atração por uma nova cultura. Tem casa de esfirra, por exemplo, né? Esfirra da Síria e tal. A gente gosta de esfirra, como vai no Habib's e tal. São influências de outros estrangeiros, né? De pessoas que vieram de outros lugares para cá. O estrangeiro seria, então, um gerador de conflitos, que pode ser positivo ou negativo ao mesmo tempo. É uma pessoa com duplo significado. Aí, no final, agora, eu faço uma pergunta. Quais são as políticas públicas inclusivas? Quais investimentos estão sendo realizados na região centro-oeste, norte e nordeste do país, do Brasil, no caso, né, para que essas regiões possam se desenvolver? Não entendi. Então, eu vou explicar rapidamente aqui para você nesses segundos que me restam. Políticas públicas, embora seja redundante, porque política deveria ser público, né, que vem de polis, do grego, quer dizer cidade. Políticas públicas inclusivas é o quê? São investimentos que são feitos para que determinadas regiões se desenvolvam, certo?
Então, como eu falei no texto, na região sudeste do Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, teve um grande investimento na indústria, né, industrialização de siderúrgica, de aço e tal. E já no Nordeste, Norte e Centro-Oeste não teve. No Centro-Oeste teve lá o investimento de Brasília, simplesmente, né, a construção da cidade. Então, hoje, em 2020, né, quais são os investimentos que estão sendo feitos na região Nordeste do país, Norte do país, Centro-Oeste do país, para que essas regiões se desenvolvam também e as pessoas não tenham que mudar para o Sul e Sudeste para tentar conseguir empregos e melhorar sua expectativa de vida, sua qualidade de vida, etc. Quais esforços públicos estão sendo feitos para que essas pessoas possam é, ter qualidade de vida onde elas vivem, entendeu? No Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. Se você não sabe o que é Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país, procure um mapa do Brasil, pelo amor de Deus, tá? Então, por favor, responda essa pergunta assim com um textinho bonitinho, né? Falando, pesquisando, né? No site do governo federal, por exemplo, o que o governo federal tem feito para investir nessas áreas, ou o governo daqueles estados que compõem o Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. O que o governo daqueles estados tem feito de investimento em infraestrutura, obras rodoviárias, escolas, universidades, né? Indústrias, enfim, o que tem sido feito? É isso que eu quero que você responda. Então você vai ter que pesquisar. Não adianta você procurar políticas públicas no Nordeste, no Centro, você não vai achar, entendeu? Vai no estado lá de Goiás, no estado da Amazônia, entendeu? Vai de estado em estado de Pernambuco. O que o governo de Pernambuco está fazendo para que aquela região se desenvolva e tal, né? Teve a obra de transposição do Rio São Francisco. Então, vamos pensar, você entendeu? Escreve um textinho bonitinho e responda a minha perguntinha. Muito obrigado pela sua atenção, tá?